Fala, imigrantes! Maurício Oliveira, mais uma vez com vocês no canal Imigrantes de Valor. Sejam todos bem-vindos, afinal de contas, todo imigrante tem valor em qualquer lugar, pessoal, deste mundo afora. Meus amigos e família imigrante de valor, hoje eu quero falar 5 coisas que todos os brasileiros precisam aprender antes de se mudar para Portugal. Mas, editor, roda a vinheta. Meus amigos, como eu já falei no vídeo de hoje, eu quero falar 5 coisas que todos os brasileiros ou futuros imigrantes precisam aprender antes de se mudar para Portugal, ou até mesmo para um outro país que deseja emigrar, deseja mudar futuramente. Olha só, meus amigos, com as experiências que eu tenho tido nas redes sociais, nos nossos grupos do WhatsApp e muitas outras questões de vivência do dia a dia, a primeira coisa que eu gostaria de aconselhar os brasileiros a aprenderem é sobre ser educados. Infelizmente, o nosso povo geralmente parece que os brasileiros muitas das vezes não têm nenhuma educação. Em várias situações do dia a dia, várias situações até nas redes sociais, muitos de nós brasileiros nos comportamos de uma forma, parece que nós não temos educação. Uma coisa que eu tenho observado aqui em Portugal, no dia a dia, hoje em dia eu trabalho como estafeta, então eu trabalho com uma moto na entrega de lanche constantemente durante o dia. Uma das coisas que eu tenho observado é que, olha só, aqui em Portugal, na passadeira ou para nós brasileiros, a faixa de pedestre na rua, a prioridade é do pedestre. Mas uma coisa que a gente observa constantemente aqui é que o pedestre, ao passar, a pessoa que está dirigindo o carro vai parar, ou a tendência é parar. Poucas pessoas acabam não prestando atenção. Algum momento que ela pode estar desatenta e ela passa. Pode ser que algumas pessoas erram também de não dar prioridade, mas 98, 99% das pessoas ou dos motoristas sempre param. E uma das coisas que eu tenho observado aqui é que os brasileiros, quando vão passar também numa passadeira ou na faixa de pedestre, eles passam sem olhar, como se fosse o dono do mundo, o dono da rua, o dono daquele momento ali. Então ele nem sequer olha para os lados, observa realmente se o carro vai parar ou não e segue em frente. E é interessante ainda porque assim muitas outras pessoas de outras nacionalidades, elas costumam acenar agradecendo porque o motorista parou. Infelizmente o brasileiro é um dos que não param aqui e também não olham para os lados e nem sequer agradece quando o motorista para. Então uma das coisas que nós brasileiros precisamos aprender é ser educados. E fora outras questões também. Quando chegam em algum ambiente, os brasileiros costumam chegar como se tivesse o rei na barriga. Não cumprimentam, chegam de qualquer jeito, às vezes chegam falando demais, chegam fazendo barulho. E nós, como brasileiros, observamos isso e vemos que precisamos muito aprender sobre educação. E é uma coisa que muitos de nós parece que não aprendeu isso no Brasil. E quando chegam aqui manifestam muitas questões de má educação. Uma coisa, quando eu falo de ambiente também, pessoal, é quando alguém é tímido. Ela chega quieto, às vezes não cumprimenta pela timidez, por ser introvertido. Ela chega quieta, tranquila e assim fica. Não fala com ninguém se ninguém falar com ela. Uma coisa é a pessoa ser tímida. E aí, nesse caso, é respeitoso, é compreensível. Mas, de outro lado, há muitos brasileiros ou muitos brazucas, como somos chamados aqui, que parece que tem um rei na barriga, prepotente, chegam de qualquer jeito, chegam criando tumulto, chegam falando alto, parece que está com um rei na barriga ou com uma melancia no pescoço. Isso é muito complicado para nós. Nós precisamos aprender a ser educados. Essa é a primeira questão que nós precisamos. A segunda também, pessoal, é muito interessante porque olhando as redes sociais,
comentários de Instagram, de Facebook principalmente, inclusive no nosso grupo do WhatsApp e até em outros grupos do WhatsApp. A segunda coisa que os brasileiros precisam aprender, pessoal, é saber ouvir o outro. Os brasileiros muitas vezes não sabem ouvir. Eles se acham o dono da razão, eles se acham o dono da certeza, o dono da opinião e não aprende a ouvir o outro, não consegue ouvir o outro, ouvir a falha do outro, ouvir a deficiência do outro, ouvir até mesmo a reclamação do outro. Os brasileiros são terríveis em alguns momentos. Então a segunda coisa que os brasileiros precisam aprender, pessoal, ao desejar morar na Europa ou em Portugal, é saber ouvir o outro, saber ouvir inclusive o outro conterrâneo, o outro da própria pátria que está na expectativa da realização do sonho, está querendo aprender, está querendo entender essa nova fase da vida, que é a questão da imigração ou de morar em Portugal. E com isso, pessoal, nós vamos entender e pensar na terceira coisa que os brasileiros precisam aprender também. É o que? Aprender a respeitar o outro. Por quê? Se tiver alguém que não sabe ouvir o outro, jamais vai respeitar o outro, vai respeitar a opinião, como eu já disse, vai respeitar até a deficiência do outro, a ignorância do outro, a reclamação do outro. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas se comportando ou dando respostas, como eu já disse, principalmente nas redes sociais, como se fosse o dono da razão, como se já entendesse de tudo, como se não tivesse dúvidas ou fraquezas e desce a lenha, responde com má educação, responde sem pensar na realidade do outro, sem levar a consideração a vida do outro, e é muito complicado isso. Então essa terceira coisa, ela é muito importante, estando ligado à segunda. Quem não sabe ouvir o outro, jamais vai respeitar o outro. Quantas pessoas, às vezes a gente também vê nos grupos aí afora, algumas pessoas costumam colocar coisas desnecessárias ou que não tem foco nos grupos. Mas chega aquela outra pessoa, a sabida, a esperta, a inteligente e detona. Por quê? Porque não respeita e não ouve o outro. Isso é uma característica muito importante que nós brasileiros precisamos aprender. Quando nós chegamos na quarta questão, que depois de aprender a ser educado, aprender a ouvir o outro, aprender a respeitar o outro, conforme nós vamos aprendendo mais, conforme nós vamos entendendo mais sobre morar em outro país, sobre documentação, sobre questões importantes dessa questão sobre viagem ou morar em Portugal, nós precisamos aprender também, meus amigos, a serem proativos. Muitos de nós não somos proativos. Como eu já disse, uma coisa é a pessoa ser introvertida, ser tímida, né? Tem pessoas que reagem com mais lentidão que outros, mas na grande maioria, os brasileiros não sabem ser proativos. Não é ser entrão, não é ser enxerido, não é pôr a mão aonde não foi chamado, mas sim ter ações de proatividade. Olha, eu preciso de tais documentos, eu estou observando, estou aprendendo que eu tenho que seguir esse caminho. Então, eu vou com minhas próprias forças, com a minha própria compreensão, com meus próprios recursos, com o meu próprio entendimento, desde que esteja certo, e vai seguir em frente, sem depender de outros, sem esperar que os outros façam. Então, ser proativo não é ser entrão, ser enxerido, mas sim agir antecipadamente, agir com as próprias forças, sem depender 100% dos outros. E isso é muito importante, nós aprendemos a sermos proativos. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos nessa quinta dica, ou nessa quinta característica que nós brasileiros precisamos aprender, pessoal, é principalmente, essa é tão importante, porque nós precisamos aprender a retribuir. Nós precisamos aprender a ser recíprocos. Quantas e quantas pessoas nos ajudam ao longo da vida e nós não voltamos nem para pedir obrigado, nem para dizer obrigado. Uma coisa que você fez por mim me ajudou.
Um conselho que você me deu me orientou muito bem naquele dia. Uma fala sua me ajudou em uma decisão importante. Então, nós brasileiros falhamos muito na questão da retribuição, na questão da generosidade. Algum tempo atrás, eu pensando, até falei e criei sobre as 3 características dos imigrantes de valor, que a primeira é cuidar do Palácio das Ideias, a segunda, ter olhos de águia, e a terceira é ter um coração generoso. Por que coração generoso, pessoal? Porque quem é generoso retribui. Quem é generoso busca agradar ou retribuir aquela pessoa que ajudou. Como eu falei, o mínimo que alguém faça por nós, que nós possamos também retribuir. Essa questão da retribuição não é fazer muitas coisas, não é questão de dinheiro, não é questão de se mostrar, mas simplesmente, pessoal, uma questão importante que alguém te fez um ato, uma ação, uma palavra, e a gente ter o coração generoso o suficiente para ser grato por aquela ação que alguém fez por nós. E nós brasileiros precisamos aprender isso. Infelizmente, nós vemos muito que ainda estão no Brasil, e nós vemos alguns que aí também já estão aqui em Portugal ou na Europa. Nas redes sociais se manifestam, se comportam, nos grupos do WhatsApp também, grupos aí que eu participo fora, para aprender cada vez mais. Nós vemos alguns que não tem um mínimo de generosidade, não tem um mínimo de um sentimento de ser recíproco, de retribuir o quanto ele foi ajudado. Quando ele precisou, ele foi atrás, mas quando ele não precisa mais, ele esquece tudo e todos. Então, meus amigos, eu quero que essas 5 dicas, que essas 5 características aí possam te alertar, possam te despertar para uma vida nova em Portugal. Então, aprenda a ser educado, aprenda a ouvir os outros, aprenda também a respeitar o outro, aprenda a ser proativo e, por fim, aprenda a ser recíproco, a retribuir o bem que muitas vezes fazem a cada um de nós. Tá bom, meus amigos? Dessa forma eu quero me despedir aqui, pedindo que você deixe aquele like no nosso vídeo, compartilhe aí com seus amigos, com muitos brasileiros aí que precisam aprender essas 5 características, essas 5 coisas importantes aqui para toda a família imigrante de valor. Inclusive, se você é novo em nosso canal, se inscreva e ativa aí o sininho da notificação, nos ajudando com esse objetivo. Olha aí a 5ª característica. Nós estamos no desafio do carinho da retribuição. Eu me esforço aqui, me dedico aqui para fazer conteúdos para toda a família imigrante de valor. E o que eu peço é apenas um like, compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal. Seja generoso, aprenda a contribuir, a retribuir a quem te faz bem, tá certo? Deus abençoe e até o próximo vídeo.